Teve um jogo quente também, com muita participação do árbitro de vídeo, como foi Barreto em Minas Gerais. Lá é pela primeira vez utilizado e foi elogiado. Em São Paulo está causando polêmica. Não é a primeira vez que é utilizado, nem a primeira vez que causa polêmica, né? Vamos ouvir as sonoras de campo, saída de campo dos jogadores, começando pelo Dudu, em seguida o Reinaldo. Só vou chamar a atenção para um detalhe. Repara que o Dudu tem uma resenhazinha, uma bate-papo com os dois assessores de imprensa do Palmeiras, o Marcelo Casavi e o Luan. Eles conversam antes do Dudu ir para a entrevista, talvez explicando um pouquinho das regras do VAR. Nada de errado nisso, é só um detalhe. O assessor estava falando com ele ali, agora vem o Dudu. Dudu, queria que você falasse como é que você que estava no lance, né? Qual foi a interpretação que você teve no primeiro tempo daquele pênalti que foi dado e depois anulado pelo VAR? Cara, ele me puxou por cima, né, cara? Aí jogo que acontece dentro de campo, né? Não era lance duvidoso ali pra VAR ter chamado pra falar. Não é lance duvidoso. Eu acho que o VAR é só no lance duvidoso. Entendeu? Mas o juiz anulou, viu o VAR. Bom, agora a gente fez um papel, fez um bom jogo, poderia ter feito o gol. Agora é descansar um pouquinho que tem, né? Pra gente pensar já no São Lourenço na terça-feira. Muito obrigado, Dudu. Fabiola. Então vou ouvir o outro lado. O Dudu acabou de falar que você puxou ele por cima. O atacante sempre vai falar isso, né? Mas eu não puxei ele, foi braço com braço ali. Eu creio que o juiz acertou, então. É vida que segue, manter o pé no chão. E tem muito trabalho essa semana aí pra a gente conseguir essa final aí que é tão sonhada por todos nós aqui do clube. Ô Reinaldo, claro que o São Paulo jogou bem, a torcida sai satisfeita com o futebol apresentado, mas um 0-0 não é um bom resultado hoje, né? Não é um bom resultado porque a gente tá jogando dentro de casa. Mas também a gente tem que exaltar que tem outra equipe, a equipe de qualidade do outro lado. Eu creio que as melhores chances no jogo foi nossa. Infelizmente a bola não quis entrar, mas agora é trabalhar a semana firme e forte, descansar, que o jogo lá vai ser muito difícil. Eu tenho certeza, eu confio muito nesse grupo, que a gente vai sair com a nossa classificação para essa final. É o contrário. Voltando, o Dudu, ele abre ele falando que não é para chamar em lance duvidoso. Tá aqui o Sandro Merahit. Boa noite, Sandro. Boa noite de novo. Bem-vindo sempre ao Troca de Passes. Eu entendi o que o Dudu quis dizer. Eu acho que ele se confundiu, que é justamente o contrário. Em lance que não é duvidoso, tem o VAR. É o famoso erro flagrante. Isso, né? Tem convicção de que foi isso ou foi aquilo. Quando tem dúvida, aí não chama o VAR. Aí vale o do juiz. Mas a gente vai entrar nisso já, Sandro. Tá bom. Segura. Tá bom. Se aguenta. Tô ansioso. Vamos lá pro Morumbi. Aí eu corrigi, eu falei Belo Horizonte, claro, foi em Varginha o jogo do Boa contra o Atlético. Tá aí Vilani, Noriega, Ricardinho, boa noite aos amigos também ao vivo, direto do Morumbi. Hoje vai ser uma noite boa pra gente discordar todo mundo aqui sobre o uso do VAR nessa partida. Mas vamos começar falando do jogo? Vilani, Noriega, Ricardinho. Vilani, na hora que você quiser, você chama os melhores momentos e a gente começa. Bom, eu queria a primeira impressão. Boa noite, Thiago, ao Barreto, ao Grafite, para todo mundo ligado no Sport TV, aqui no Troca de Passes. A impressão dos nossos comentaristas, né? Porque foram dois tempos distintos. Foi mais divertido, pelo que entendi, vi do jogo, o primeiro tempo do que o segundo tempo. Se vocês concordam, eu queria entender o porquê. Eu concordo, boa noite aos companheiros do Troca de Passes. Acho que o primeiro tempo foi um dos grandes jogos do campeonato até agora, muito bem disputado, bola na trave, chance perdida, polêmica, discussão. E na segunda etapa houve uma queda de rendimento físico das duas equipes, talvez pela intensidade com que o jogo foi disputado. E também um excesso de cautela. Acho que ali, aquela grande frase do filósofo contemporâneo que tanto tempo trabalhou com o Ricardinho, Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tirou a vontade de ganhar no segundo tempo. A gente viu muita bola quebrada, pouca saída de bola e algumas circunstâncias. E já antecipo aqui minha posição sobre o VAR, né, que vai dar tanta polêmica. Eu estou com o Sandro. Eu acho que o VAR ele não pode ser uma ferramenta para lance interpretativo. Eu acho que o VAR tem que ser para corrigir fatos do jogo, fatos concretos do jogo. Interpretação para árbitro de vídeo já fica um pouquinho mais complicado.
Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem. Boa noite a todos aí do Troca. Eu acho que foi, independentemente do segundo tempo ter sido num ritmo mais baixo do que o primeiro, ou menos atrativo do que o primeiro, eu acho que foi um bom jogo, acho que foi um bom clássico, acho que merecia gols, né? Principalmente pelo primeiro tempo, porque no segundo os goleiros trabalharam muito pouco, essa foi a realidade. Acho que a precaução dos times no segundo tempo, acho que foi um dos motivos, sim, dessas poucas oportunidades que eles criaram, mas tudo é aberto para o final de semana que vem, né? As duas equipes acho que fizeram um bom jogo. São Paulo em velocidade, melhorou muito o São Paulo nesses últimos jogos. São Paulo, quem viu o São Paulo jogar no início do Campeonato Paulista e vê hoje, realmente a evolução foi muito grande. O Palmeiras com aquela mesma consistência, mesmo nos momentos de dificuldade, é um time experiente, é um time postado, é um time que sabe o que quer, né? E conseguiu equilibrar o jogo. Acho que o São Paulo teve melhor no começo do jogo, em muitos momentos de velocidade, teve oportunidade. O Palmeiras equilibrou depois no finalzinho do primeiro tempo, e o segundo tempo foi igual. Acho que as duas equipes não criaram tanto, faltou aquele, como a gente fala no jogo decisivo, sempre alguém ou os jogadores de talento tem que chamar a responsabilidade, e chamar a responsabilidade para ser decisivo, né? Numa jogada individual, numa tabela. Eu acho que faltou isso um pouquinho hoje. Eu acho que esses jogadores definirem, né, o jogo, buscarem uma jogada para poder fazer a diferença. Foi um bom jogo, viu, gente? Foi divertido. A altura de São Paulo e Palmeiras nada a ver, especialmente com o primeiro tempo do jogo da fase de grupos, em que o Palmeiras bateu o São Paulo no Pacaembu por 1-0. Queria fazer uma pergunta, porque o Nori já emitiu a opinião dele na função de comentarista. O especialista da função é o nosso Sandro Meirahit. Eu só fico me perguntando, independentemente de julgamento do valor, se o VAR existe para auxiliar a arbitragem, não é para auxiliar em qualquer circunstância, independentemente de lance interpretativo ou não, o que diz a orientação ao pessoal do vídeo ou mesmo a arbitragem principal. Estou aqui muito mais para ouvir do que para falar, viu, Thiago? Então vai, Sandro, a gente vai entrar já, a gente vai ficar longamente nesse assunto, porque acho que vai ter muita gente discordando nas redes sociais quando começaram já a tocar nesse assunto, cada um por um lado. Mas a pergunta do Guga, Sandro, você acha... Guga, como eu atrapalhei aqui, entrei no meio do caminho, a pergunta é se não vale a pena usar sempre, é isso? Exato, perfeito. A pergunta que o Villani me fez, até a gente estava junto na transmissão, né? Boa noite, Villani. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, Noriega. A gente estava junto na transmissão e foi uma pergunta que muita gente pergunta, né? Ou seja, a mesma dúvida que eu ouço nas ruas. Ou seja, se você entende que não é pênalti, por que não chamar o árbitro? Isso que eu acho importante agora a gente esclarecer. O VAR, ele inicialmente, o que todo mundo já sabe, serve para erros claros e óbvios. Tá? Então, já vamos para o final. Quem entende que nesse lance do Palmeiras, ao marcar o pênalti, o árbitro cometeu um erro claro e óbvio, como VAR vai chamar o árbitro? Eu entendo que a interpretação do árbitro, apesar de discordar da interpretação do árbitro, essa interpretação não caracteriza um erro claro e óbvio, porque existe o contato entre os jogadores. E o que é importante nesse momento? Ou seja, o que é importante no momento em que o árbitro de vídeo acredita que o árbitro se equivocou, e tem que se comunicar com o árbitro? É exatamente isso. O importante é a comunicação. Ou seja, Vinícius Furlan e Rafael Claus se comunicaram. O que você viu? Provavelmente, eu acredito que pela experiência do Rafael, pelos treinamentos que eles receberam, pode ter acontecido duas coisas. Uma, o Rafael Claus, que era o árbitro de vídeo, entendeu diferente de mim, ou seja, entendeu que isso era sim um erro claro e óbvio, e por isso chamou o Furlan. Ou dois, ao descrever o lance, o árbitro Vinícius Furlan descreveu o lance diferente do que o vídeo estava mostrando. E nesse caso, é recomendação do protocolo que o árbitro vá analisar o lance novamente, então, já que ele teve uma visão distorcida, equivocada da situação. Tem uma imagem, Sandra, a gente até comentou fora do ar, que ele faz um gesto com a mão, o Furlan, que é o árbitro de campo. Como se ele tivesse empurrado. Houve um empurrão aqui nessa altura do ombro. Isso.
E aí o árbitro de vídeo lá diz se ele tivesse visto algo muito diferente. Não, foi uma falta por baixo. Em cima não existe toque. Não é o caso, mas se fosse essa interpretação, aí pode chamar. Inclusive no empurrão, porque o empurrão não houve. Então, se o árbitro descreveu como um empurrão, e a gente não vê o movimento do braço, a gente vê sim o contato do Reinaldo no ombro do Dudu. Se ele descreveu, para mim foi um empurrão claro. Cabe sim uma revisão, porque a descrição dele não coincide com a imagem. Tá. Tem duas coisas que eu queria ouvir, Barreto, Grafite, Ricardinho, Guga, Noriega, todo mundo, sobre se acham que houve um erro claro ou não. Queria só fazer um parênteses rápido para elogiar jogadores de São Paulo, Palmeiras e o Felipão, que aparece tranquilíssimo quando o pênalti é desmarcado. Ele tá tudo bem, segue o jogo, não faz cara feia, não esbraveja. Tá insatisfeito, claramente. Claro, mas com elegância, quer que o jogo siga. Com respeito. Perfeito. Barreto, para você houve um erro claro? Valia a pena chamar o árbitro? Não, e eu estou mudando de opinião com relação a um ponto do VAR, esse do lance interpretativo. Eu, no começo, achava, e a gente discutiu isso muito durante a Copa do Mundo, que o VAR poderia ser um instrumento a mais para o árbitro. Mas eu acho que não está servindo para isso. Eu acho que está servindo para trazer confusão para dentro do campo. Então eu acho que o correto, o protocolo, deveria... A FIFA vai ter que repensar o VAR, evidentemente. Nessas primeiras experiências vão levar a novas discussões. E eu acho que o VAR está funcionando bem no erro flagrante. Em coisas que você não tem muito o que discutir. Impedimento. É lógico que, gente, no futebol... Os caras dão um jeito de discutir tudo, né? Eles falam que a linha está na posição errada, quando você mostra ali a linha do impedimento. Mas aquelas coisas mais óbvias, como essa, por exemplo, está impedido ou não está? Marcou uma linha, né? Pausou a imagem, marcou uma linha, está impedido, acabou. Se o árbitro vai ver... Não era claro o impedimento, né? Você tem que interpretar se o René iniciou uma jogada nova, quando ele... É que aí o movimento do René... da interferência, né? Que aí o movimento do René fica claro que ele queria chutar a bola e ele bate na bola. Aí tem está que pronto. Interpretar, mas com a imagem você consegue fazer isso. Um lance de falta, o problema do futebol é o seguinte, quer dizer, problema, uma característica inata, tanto que eles são chamados de árbitros, né, e não de juízes, porque em determinado momento ele tem que tomar uma decisão arbitrária. Eu acho que é isso ou não acho, porque em vários pontos da regra está escrito assim, se na interpretação do árbitro... Eu achava que a imagem ia ajudar a interpretação. Hoje acho que ela está atrapalhando. Eu acho que no lance, se o lance é interpretativo, se não há nada flagrante, se tivesse tido um lance assim, o Dudu foi derrubado dentro da área e o árbitro estava olhando para o outro lado, não viu, aí chama. Agora, vê para, roda a imagem aqui, aí entra a questão da câmera lenta, tem a pressão no campo... Eu acho que não está funcionando. E o Brasil está mostrando ao mundo que isso não está funcionando por causa também do nosso comportamento aqui, que tumultua tudo até o VAR. E todo mundo que está usando está trabalhando para melhorar. Hoje foi ótimo. Vale o seu crédito, mas o Fla-Flu, por exemplo, foi um absurdo. Vou dar o crédito para o editor Felipe Mussa, estava vendo o jogo próximo dele na redação, e ele falou assim, claro que a interpretação do árbitro da intensidade é velocidade normal, sempre, a gente já falou isso aqui. Mas uma vez que ele viu um slow, não dá para desver. Ele já viu mais ou menos aquilo. Já está na memória dele. Não tem como apagar aquela imagem que ficou ali. Eu acho que as imagens que estão chegando para confundir, não para clarear a cabeça do árbitro. Grafite. É complicado, viu, Thiago? É complicado. Eu queria fazer igual a Glória Pires. Prefiro não opinar, mas... É complicado, viu? Boa noite, Vila. Nori, Um abraço, irmão. Ricardinho. É complicado essa situação aí. Acho que o Barreto especificou quase tudo aqui. Não está ajudando muita coisa não, só em lances de impedimento mesmo, mas nesse tipo de lance assim tá complicado. Thiago, manda. Acontece então que ele erra pro bem, né? Ele erra para acertar, não é? Então, pois é, isso complica ainda mais o debate, né? Esse é o problema. Pelo que eu entendi, todos vocês não acharam que foi pênalti. Eu tenho um grupo de discussão de arbitragem com vários árbitros que eu conheço. Nesse grupo, já pelo WhatsApp aqui ao final do jogo, já há árbitros achando que foi pênalti. Então, quando chega a interpretação, a minha interpretação é o seguinte, vou falar claramente a do fato do jogo. Se eu estou dentro do campo, na função do Vinícius Furlan, eu dou pênalti, indiscutivelmente. Se eu estou vendo na televisão... Aqui ao vivo, do jeito que foi o lance? Na posição do juiz. Na posição do juiz. Eu tento sempre fazer esse exercício. Eu gosto de estudar muito a arbitragem. Na posição que ele está, o que ele vê, eu dou pênalti, indiscutivelmente. Tentando transferir a minha posição para aquela posição. Quando vem a câmera de trás do gol,
eu dou pênalti. Quando vem a câmera, a linha na posição do bandeira, do auxiliar, eu já acho que não houve. Por quê? Qual é o fato da jogada? Há um contato do Reinaldo. Aí você interpreta se esse contato do Reinaldo foi o suficiente para derrubar ou não o Dudu. Eu acho que nisso o árbitro de vídeo não pode entrar. Porque ele tá abusando da autoridade que ele tem. Isso é a minha opinião, só isso. Acho que é discutível e é interpretativo. Como vários lances são interpretativos. Na própria central do apito nossa, às vezes, tem um lance que o Sandro acha que é falta e o Gaciba acha que não é. E o Paulo César pensa diferente. Por isso que eu acho que é complicado você chamar o árbitro de vídeo para uma decisão interpretativa. Para um fato concreto e indiscutível do jogo, se você transmita, tente transportar para a posição do Vinícius Furlan. Ele apita com uma convicção. Porque é o que ele vê na velocidade real do jogo. Ele vê um contato, o Dudu atrasa a passada para esperar esse contato e aí o Dudu cai. Ele marca com absoluta convicção. Olha a força de vontade para chegar até a marca do pênalti. Ele apita com a certeza absoluta de que foi pênalti, não? Você pode tecnicamente Sandro, até interpretar da maneira seguinte: o Reinaldo foi imprudente, porque ele está atrás na corrida e de forma imprudente ele encosta no Dudu. Mas você pode interpretar também o seguinte: ele encosta, mas o Dudu dobrou o joelho e se jogou. Eu acho que essa interpretação cabe ao árbitro do jogo, do cara que está vendo. Ele. Na minha visão, só cabe ele, quando é interpretação. Se a discussão é se o Reinaldo encosta ou não no Dudu para fazer a falta, aí é pro VAR. Nori. Oi. No momento em que você disse que nesse seu grupo com árbitros, um achou que foi, outro achou que não foi, acabou. Não tinha que chamar o árbitro para ver no vídeo. É porque o VAR, eu acho que a gente consegue resumir assim, o VAR, ele chega para acabar com a dúvida. Se ele vai entrar na discussão para manter a dúvida, então ele não precisa estar sendo utilizado. Exato. Mas não no houve Fla-Flu dúvida. Nós mostramos. Nesse lance não houve dúvida do árbitro. Ele estava convicto, né? No jogo do Vasco, que a bandeira não levantou, deixou seguir, após o gol ela levantou, ela teve dúvida. Nessa ele tinha convicção. Nesse você pode lance até ele teve corrigir uma convicção. certeza com o VAR. Isso. Corrigir. Mas o VAR tem que acabar com a discussão. Se o VAR entra em discussão, vai continuar, mas, ele não Barreto, agiu, ele não atuou. Isso é bom, vamos esclarecer, para a gente ficar na mesma linha, né? Se fosse só para lances factuais, ou seja, lances não interpretativos, como você bem falou antes, bola dentro ou fora do campo, bola dentro ou fora do gol, a falta dentro ou fora da área, né, tocou na mão ou na barriga. Ou até uma falta que o árbitro não viu, está olhando para o outro lado e a falta aconteceu aqui. Isso acabaria. Realmente o VAR seria preciso, 100% seguro. A partir do momento que a FIFA, pelo protocolo, prevê que também haja intervenções em lances interpretativos, aí acontece isso, porque aí depende muito do que o árbitro de vídeo entende que é erro claro, depende muito da comunicação a qual a gente não tem acesso. Esse deveria ser aberto. Essa caixa preta tinha que ser aberta. Então ali a decisão hoje foi o quê? O árbitro ele tinha convicção que ele marcou o pênalti. Os outros dois árbitros lá dentro não acharam que não foi pênalti. Prevaleceu a decisão dos dois lá de dentro. Aí é importante, Grafite, porque provavelmente, é como eu falei, o Rafael Claus, que era o árbitro de vídeo, ou ele achou que era um erro claro, que não tinha sido de maneira nenhuma pênalti, ou o Vinícius Furlan descreveu o lance de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu na imagem. E aí ele recomendou, falou, Vinícius, eu vi diferente. Já que você tá me descrevendo, não foi isso que aconteceu, vai lá analisar. E aí é importante, gente, a gente lembrar que a decisão final é do árbitro. Então, quem tomou a decisão de anular o pênalti foi o mesmo árbitro que deu o pênalti, com o uso das imagens. Então essa foi a interpretação. Mas tem uma hora que o cara chama ele para ver de novo, já deixa claro que, eu tô vendo diferente, senão não ia estar te chamando. Queria ouvir o Ricardinho sobre toda essa questão. Não, é isso. O Sandro acabou de colocar o que eu ia falar. A questão está, a gente não tem acesso à comunicação do árbitro. Então você não sabe qual foi o procedimento. Ele deu o pênalti com convicção. Mas a gente não sabe por que ele anulou. Mas a gente não sabe por que ele anulou. Se foi o árbitro de vídeo que chamou ele e falou tem que rever a jogada. Se foi ele que solicitou. De repente, ele deu o pênalti e perguntou pro cara, escuta, qual é a tua opinião? Ou o que você achou? Ou, entendeu? Descreveu como o Sandro colocou. E aí, ele refez a opinião dele. Ele foi ver. O Sandro falou um negócio agora na parte final que me chamou a atenção. A recomendação da FIFA mais recente é que o VAR
entre em funcionamento, inclusive nos lances de interpretação. Então aqui não seria caracterizado um erro no Morumbi, Sandro. É isso? Desde que o árbitro de vídeo considerou que foi um erro claro. Lances de não é para o árbitro de vídeo sempre mandar o árbitro para revisar todo o lance de interpretação. Se houve, como eu falei, e parece ter havido isso, eu estou fazendo na verdade, uma Ilação, uma suposição. Muito obrigado, faltou vocabulário. Eu estou fazendo, obrigado, Vilani. Eu estou fazendo uma ilação de que, pelas imagens, parece que o Furlan disse que houve um empurrão. A gente vê algum movimento dele nesse sentido. E se ele descreveu isso... E hoje o árbitro precisa informar o que está marcando, Precisa Ele informar. usa o equipamento para Muito bem, Barreto. Está previsto no protocolo que agora nas decisões capitais, que são as 4 passíveis de revisão pelo VAR, cartão vermelho, pênaltis, gols e identificação de jogadores, ele precisa informar. Inclusive para quem ele está dando cartão amarelo. Sandro, vou te segurar aqui um pouquinho, mas vou liberar a turma lá do Morumbi, porque começou, aliás, nesse instante, a entrevista do Felipão. Vilani, Noriega, Ricardinho, forte abraço para vocês, obrigado. Valeu. A gente abriu o primeiro momento dele falando que o árbitro está desmoralizado, porque quem apita não é o árbitro em campo, mas na interpretação do Felipão. Enquanto ele falava, a gente também conversava aqui sobre essa questão do VAR, que continua aqui bem quente. Você falou uma coisa interessante sobre a função do VAR, Sandro. Isso, também prevista no protocolo, ou seja, o VAR, ele existe não para tomar a decisão certa, não para buscar a melhor decisão, mas para corrigir erros claros. Então, a pergunta que o VAR deve se fazer na cabine ao analisar um lance não é o árbitro acertou, e sim, o árbitro tomou uma decisão claramente equivocada. Existe uma diferença muito grande. Isso é bom, mas antes da gente continuar, o Daverson fala ao vivo lá no Morumbi. Pedido de desculpas que a gente vai ficar indo e voltando, vou interromper vocês outras vezes, tá? Barreto, você levantou uma outra questão importante sobre a clareza desse momento em que o VAR está trabalhando. A entrevista do Ricardo Goulart já mostra também que os jogadores estão precisando estudar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o VAR, e acho que o torcedor merece mais comunicação. Que eu me lembre, e aí os internautas podem corrigir e dizer que tem algum outro esporte que não é assim, mas dos esportes que a gente está vendo, o vôlei, o tênis, o futebol americano, o basquete, principalmente na NBA, o rugby, existe comunicação com o espectador, seja no campo, seja em casa. O árbitro diz assim, parei o jogo, estou analisando isso. E aí todo mundo tem acesso à imagem que está sendo analisada. Por que não? O futebol tem sempre um medo de pressão sobre o árbitro, né? O futebol hoje a gente não vê nem no estádio, nem em casa, né? Quem está em casa não está vendo replay. E a experiência no estádio está pior ainda do que em casa. Ficou pior. Porque no estádio para tudo, você fica olhando para o nada sem saber o que vai ser decidido. Esperando, né? E aí, ou então fica alguém ali no aplicativo e tudo mais. Só que antes fazia sentido, quando havia aquela suspeita de que o árbitro poderia receber uma informação, o Sport TV está mostrando o replay e essa imagem vai chegar no ouvido do árbitro de algum jeito, vai ter uma mágica, vai chegar lá dentro de campo. Os jornalistas eram acusados, né? Isso. Achavam que a gente várias vezes, vários. E hoje a imagem ela é mesmo usada, o árbitro tem acesso à imagem, então não tem por que esconder a imagem. Claro.